Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já parou para fazer essa pergunta? Deus, qual é o teu propósito na minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja com que eu venha realizar? O que o Senhor requer que eu venha fazer para o teu reino? Sim, porque a nossa vida, ela tem que ser conduzida por um propósito. A Bíblia nos diz no livro de Jeremias que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia e já tinha designado para nós um propósito. E qual é esse propósito? Você já se perguntou? Ou você, em suas orações, já perguntou para Deus qual é o propósito dele na tua vida? Precisamos entender que não nascemos por um acaso. Não nascemos simplesmente porque vencemos uma guerra e chegamos ao útero apenas por nascer. Precisamos entender que o Senhor colocou em nossas vidas um propósito. Ele nos designou para um propósito. Para quem não sabe, eu sou pastor há mais de 10 anos. Sim, fui presidente de um ministério durante 18 anos. Neste ano de 2025, muitas decisões foram consolidadas, não foram decididas, foram consolidadas. Nós encerramos as atividades como igreja física, como templo em 4 paredes. Essa não foi uma decisão tomada de cabeça quente, não foi uma decisão tomada aleatoriamente, não foi uma decisão tomada baseada em mágoas, não foi apenas por recursos financeiros, não. Foi baseado em muita oração, muita entrega. Muitas guerras aconteceram, muitas lutas nós travamos como família, sim, porque a igreja iniciou primeiro na minha família, iniciou primeiro na minha casa. Minha família foi alcançada por Jesus diante de muitas guerras. Quando eu conheci minha esposa, que era afastada do Evangelho, minha família veio da Umbanda. Minha família, eu digo mãe, irmãos, frequentávamos este local. Não tínhamos o conhecimento em Cristo. Tínhamos muitas guerras, muitas lutas travadas, muitas adversidades, até conhecermos a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, passamos a entregarmos os nossos corações, a nossa vida totalmente a Ele. Eu estou voltando lá do início para você entender. Eu conheci a minha esposa, ela era afastada do Evangelho e eu nunca tinha conhecido a Jesus. Minha esposa, no momento em que nós estávamos no baile, ela falava assim: esse não é o meu lugar. Essa não é a vida que Deus tem preparado para mim. Jesus vai voltar. E ficava aquela conversa toda doida. Eu falava: meu, você olha onde você está e você falando isso para mim. Uma das minhas irmãs aceitou Jesus, se converteu, levou a minha mãe, né? Alcançou a minha mãe com muitas lutas. Elas passaram agora a se reunir, a buscar ao Senhor. Conseguiram alcançar a minha esposa e através da minha esposa eu fui e conheci a Jesus. Eu me entreguei a Jesus de corpo, alma e espírito. E o meu desejo era pregar aquela palavra, era demonstrar para aquelas pessoas que eu convivia, para os meus amigos, o momento em que eu estava vivendo. E você sabe que o crente novo, o novo convertido, ele é chato, ele é inconveniente. E através dessa situação, perdi muitas amizades. Muitas pessoas se afastaram. Por quê? Porque o papo troca, as conversas já não são mais as mesmas, a caminhada já não é mais a mesma, a vida muda. Aí nós paramos para pensar: puxa vida, o crente é chato, é isolado, é quadrado. Não, na verdade é que a mentalidade muda. Não vos conformeis com este século e nem no que nele há. Antes o transformeis com a renovação da vossa mente. Mas a nossa mente só é transformada
quando temos um encontro real com Cristo Jesus. O Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós e ele muda as nossas vidas, muda as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa vida, a pegada é outra. E muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem caminhar no mesmo ritmo. Quem bebe não vai, não se encaixa naquele ambiente a qual agora você está, que não bebe mais. Quem fuma não consegue se enquadrar da mesma maneira que você, que largou os vícios, largou a bebida, largou os vícios, largou o cigarro, as drogas, largou a prostituição para ter uma vida limpa agora em Cristo. Você vê que o encaixe já não consegue mais, já não há mais uma adaptação. Quando eu decidi caminhar com Jesus, a minha vida era o reino, era pregar a palavra, era estar com as pessoas. E muita gente se afastou e é normal. Talvez você esteja assim, numa nova caminhada com Cristo Jesus, e muitas pessoas a qual era do seu convívio agora já não é mais. Por quê? Porque os seus pensamentos já não são mais os mesmos deles. O seu motivo agora já não é mais o mesmo deles. A linguagem muda, as amizades começam a mudar. Há uma migração do mundo para o reino. E isso já não dá mais, porque a Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas. Não tem possibilidade. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então entenda que essa é a sua nova realidade. Você agora começa a viver em luz. E as trevas não conseguem mais permanecer. Quando eu decidi caminhar com Jesus, o meu desejo era, o meu coração era pastorear. Era ganhar vidas, era ser pastor. O meu sonho sempre foi ser pastor. Ter cuidado com uma igreja, alcançar vidas. E durante 18 anos, esse sonho foi concretizado. Esse sonho foi realizado. Nós tivemos uma igreja linda, um ministério consolidado, fortificado. Só que há um tempo determinado para todas as coisas. Você entenda que para eu estar no tempo de hoje, houve muitas guerras, muitas batalhas, não só espirituais, mas também terrena, carnal. Por quê? Porque você começa a sair da sua realidade, você precisa entender qual é o propósito do reino. Na época da pandemia, a qual houve lockdown, as igrejas tiveram que se reinventar, tiveram que buscar uma nova maneira de alcançar vidas, e isso foi através da internet. Através da pandemia, muitas coisas mudaram dentro de mim, no meu coração e na minha mente. Eu e minha esposa quase fomos de arrasta para cima com, a doença da época. Graças a Deus, Deus nos livrou. Perdemos muitas pessoas queridas, nós vimos partir, vimos o Senhor recolher. E já não tinha mais aquela mesma euforia, aquele mesmo desejo. Muitas lutas, principalmente financeiras, aconteceram. E através disso, muitas guerras também internas. Para quem é da igreja e vive lá dentro da igreja sabe que existem muitas guerras que acontecem. Não só carnal, mas também espiritual, não só financeira, mas também terrena. São lutas com ministérios, com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. Para quem sabe o que eu estou dizendo, está entendendo. Lidar com pessoas não é fácil. No ano de 2025, nós decidimos consolidar e encerramos as atividades. No ano de 2024. Encerramos as atividades como igreja. Fizemos um ano agora em 2025. E muitas coisas eu parei para refletir, parar, pensar. E eu tenho uma alegria, por quê? Porque eu não deixei o Senhor. Eu e a minha família não deixamos a Cristo, não largamos a fé. Apenas encerramos as atividades. E eu parava e pensava, como que agora eu vou pregar a palavra? Como eu vou cuidar? E muitas pessoas me questionaram, como que agora você vai pregar? Do mesmo jeito que eu estou pregando agora para você. Do mesmo jeito que eu estou falando do reino aqui para você.
no lockdown, nós descobrimos uma outra maneira também de alcançarmos vidas, de apregoarmos a palavra, de ministrarmos a palavra de Deus, de alcançarmos vidas que estão até em outros países, e isso tem sido consolidado. Confesso para você que sim, entramos numa zona de conforto. Entrei em um momento de conforto, parei e pensei, e agora? E esses dias eu tenho refletido muito e falado muito com Deus acerca dessa situação. E o Senhor me disse assim: lança a rede novamente. Quando nós paramos e perguntamos, Deus, o que eu preciso fazer? O que está acontecendo? Qual é o motivo da estagnação? Qual é o motivo das coisas não estarem fluindo? Nós olhamos muito para as tempestades, olhamos muito para as adversidades, olhamos muito para a situação momentânea e esquecemos do principal, que é a palavra. E o Senhor tem falado comigo esses dias: lance a rede. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 4 em diante, ele diz assim: e quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o fundo e lançai as redes para o arrastão. Apanhamos mais sobre a tua palavra, mestre. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Jesus, ele entra para o barco de Pedro, e quando isso acontece, a Bíblia nos diz que Pedro estava lavando as redes. Eles haviam desistido. Por quê? Porque passaram a noite inteira pescando, e a Bíblia diz que nada eles apanharam. Nada é nada. Havia uma frustração, havia uma decepção. Por quê? Porque todos os trabalhos que eles haviam feito, todo o conhecimento que eles poderiam usar naquela situação, eles fizeram, eles usaram. Mas a Bíblia diz que nada puderam apanhar até Jesus chegar. Quando Jesus chega no ambiente, as coisas mudam. Jesus sobe no barco de Pedro e pede para que ele se distancie. E quando Pedro obedece, olha que interessante, ele logo reconheceu o poderio de Jesus. Ele disse: mestre. Jesus disse: lance a rede novamente. Ele disse: mestre, passamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, todos os meus conhecimentos, todas as minhas forças, tudo aquilo que eu poderia fazer, humanamente falando, eu já fiz. Mas eu vou dar crédito na sua palavra. Precisamos dar crédito na palavra de Deus. Porque quando nós cremos na palavra, quando nós ouvimos uma palavra de comando e obedecemos, as coisas começam a acontecer. Mestre, passamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que Jesus quer que nós viemos fazer agora é obedecermos a palavra. Obedeça aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Ele lança a rede e a Bíblia diz que os peixes vieram. Quando nós pararmos de usarmos os nossos conhecimentos, a nossa força, quando nós pararmos de usar tudo aquilo que nós podemos fazer humanamente falando e passarmos a obedecer a voz de Deus, é o que o Senhor precisa. Porque quando Jesus chega, o ambiente muda. Quando Jesus chega, as coisas mudam. E eu quero profetizar na tua vida agora que Jesus está chegando nesse momento de aflição, de angústia. Talvez você esteja perdido, talvez você esteja perdida, sem saber o que fazer. Esse é o momento que Jesus está chegando. Ele é o socorro bem presente na angústia e na aflição.
Bata no teu peito e diga: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera no Senhor, confia nele. O Senhor mandou ministrar essa palavra, queimou no meu coração e não é de hoje, para dizer para alguém: lance a rede novamente. Não é o tempo de desistência. Tudo aquilo que você poderia fazer humanamente falando, você já fez. Tudo que você poderia fazer humanamente falando, o seu conhecimento, seu entendimento, seus estudos, as suas forças, os seus recursos, nada deram certo, só trouxe frustração. Jesus está dizendo: essa é a hora. Dê crédito à minha palavra. Quando Pedro ouviu a voz, passaram a noite inteira cansado, frustrado, decepcionado, estavam endividados, estavam sem recursos para alimentos, até Jesus chegar. Jesus está chegando hoje na vida de alguém. E essa palavra precisava te alcançar. Esse é o momento em que Jesus precisa que você dê crédito à palavra. Convida ele. Chama ele para o teu barco. Chama ele para dentro de você agora e diga: Senhor, todos os meus planos, todos os meus projetos eu consagro ao Senhor. Porque os conhecimentos, os meus recursos, as minhas forças foram usadas e nada deu certo. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lance a rede. Lance a rede. Esse canal aqui não tem cortes. Do jeito que eu estou gravando, vai. Porque é daquilo que está cheio o meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E eu preciso da sua ajuda. Se essa palavra falou contigo, curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal, não vai custar nada. Compartilha com alguém para que essa palavra alcance vidas. Eu vou trazer uma série de testemunhos aqui, de experiências como líder de igreja durante 20 anos. E eu quero a sua ajuda para talvez assim ajudar alguém, algum líder, alguém que esteja passando por situações adversas, líder de grupo, líder de jovens, pastor de igreja, líder de célula. Eu quero trazer aqui uma ajuda para você, uma experiência. Quando nós aprendemos com os erros dos outros, nós nos tornamos sábios. Agora, quando nós vivemos no erro, nos tornamos tolos. Por quê? Porque achamos que não temos algo a aprender com ninguém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A palavra de comando é: lance a rede.